um jovem aprendiz escolhido para ser o sucessor espiritual de um dos maiores apóstolos da fé cristã. Timóteo não era apenas um simples seguidor. Ele foi ensinado, moldado e capacitado para carregar adiante a missão que transformaria a história. Porém, havia algo além disso, algo que permaneceu escondido por anos. Existia um segredo que só Timóteo e seu mestre conheciam, uma verdade guardada nas entrelinhas das cartas e nos momentos mais obscuros da igreja. O que Paulo revelou a Timóteo que ninguém mais soube. Por que esse mistério foi mantido oculto por tanto tempo? O que aconteceu nos bastidores da fé entre perseguições, traições e revelações capazes de abalar tudo? Acompanhe esta narrativa e descubra a verdade não contada sobre Timóteo, o discípulo escolhido do apóstolo Paulo para carregar um enigma que poucos ousaram decifrar. Venha conosco enquanto exploramos como Timóteo se tornou um símbolo de fidelidade, coragem e sabedoria diante dos desafios que enfrentou. Timóteo nasceu em Listra, uma pequena cidade da província romana da Galácia. Desde cedo, sua vida foi marcada por um conflito silencioso entre duas tradições que moldariam seu futuro. Sua mãe, Eunice, era uma judia fiel que o ensinava nas Escrituras e nos mandamentos do Senhor de Israel. Sua avó, Lóide, reforçava esse ensino com histórias dos profetas e promessas feitas ao povo escolhido. Para elas, Timóteo era uma criança singular, alguém destinado a algo maior. Mas dentro de casa, havia outra influência. Seu pai, um grego, não compartilhava da fé de Eunice e Lóide. Ele era respeitado entre os gentios da cidade, um comerciante que valorizava a razão e a cultura helênica. Para ele, a busca espiritual de sua esposa e sogra era superstição e fraqueza. Desejava que Timóteo crescesse forte e instruído segundo os valores do mundo greco-romano. Esse contraste marcou a infância do menino. Pela manhã, Eunice falava sobre Moisés, Davi e os profetas. Ensinava sobre o Deus único, Criador dos céus e da terra, e sobre como Israel fora escolhido para ser luz no mundo. Mas à tarde, quando estava com o pai, Timóteo ouvia histórias de Alexandre, o Grande, e sobre os deuses do Olimpo. O pai o incentivava a estudar filosofia e valorizar o intelecto acima de tudo. Com o passar do tempo, Timóteo percebeu que não poderia viver dividido entre esses dois mundos. Aos 12 anos, sentia o peso de agradar a ambos. Via a tristeza no olhar de sua mãe quando seu pai zombava das orações feitas à mesa, mas também percebia o orgulho em seu pai quando demonstrava interesse nos ensinamentos gregos. Ele não sabia a quem seguir: o filho da mulher de fé ou o herdeiro da cultura helênica. A dúvida crescia como tempestade em seu coração. Ele se sentia só, sem saber qual caminho tomar. Quem estava certo? Sua mãe, que falava de um Deus que exige obediência e sacrifício? Ou seu pai, que defendia a grandeza humana e o poder da razão? Numa noite, após um longo dia de estudos, Timóteo ouviu seus pais discutindo. Seu pai, irritado, dizia que o menino deveria parar de perder tempo com histórias antigas e aprender algo útil para a vida. Eunice, por outro lado, respondeu com firmeza: o saber humano leva à glória terrena, mas a sabedoria de Deus conduz à eternidade. Nosso filho precisa conhecer a verdade. Timóteo, escondido atrás da porta, sentiu o coração acelerar. A verdade? Qual seria? Confuso, saiu a caminhar pelas ruas silenciosas de Listra. O céu estava coberto de estrelas, a lua iluminava a cidade. E ele se perguntou se Deus realmente tinha um plano para sua vida. Foi então que sua mãe o encontrou. Com os olhos cheios de ternura e preocupação, segurou suas mãos e disse: meu filho, a dúvida pode pesar, mas também pode ser um chamado. Você deve escolher: seguirá o caminho largo que leva ao reconhecimento dos homens, ou o caminho estreito que conduz à verdade? Um arrepio percorreu seu corpo. Ele ainda não tinha uma resposta, mas sabia que sua vida jamais seria a mesma. O jovem Timóteo estava dividido entre dois mundos, mas uma nova presença estava prestes a mudar tudo.
Os dias em Listra passavam lentos, até que certo dia algo diferente aconteceu. Um alvoroço tomou conta das ruas de pedra da cidade. Um pregador judeu havia chegado com alguns seguidores e sua mensagem estava causando impacto. Seu nome era Paulo, e todos falavam dele. Diziam que fora perseguidor dos discípulos de Jesus, mas agora era um dos mais fervorosos. Timóteo ouviu os rumores enquanto ajudava a mãe a organizar mantimentos em casa. Não sabia o que pensar. Eunice falava de Jesus como o Messias prometido, mas muitos diziam que segui-lo era perigoso. Ainda assim, algo dentro dele o impelia a conhecer mais. Quando Paulo começou a pregar na praça central, Timóteo se misturou à multidão. Observou atento enquanto o pregador falava com paixão sobre a salvação e a graça de Deus. Havia algo diferente em suas palavras. Ao contrário dos mestres judeus que falavam apenas da lei, Paulo falava de um amor que ultrapassava regras e sacrifícios. A salvação não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, dizia com convicção. Timóteo estremeceu. Nunca ouvira algo assim. Fazia sentido. Olhou ao redor e viu muitos confusos ou irritados, mas pela primeira vez sentia que estava ouvindo algo verdadeiro. Após o sermão, aproximou-se com hesitação. Paulo o notou, sorriu e perguntou: "Qual o teu nome, rapaz?" "Timóteo", respondeu sem jeito. "E quem te ensinou sobre o Deus de Israel?" "Minha mãe e minha avó. Sempre me disseram que ele tem um propósito para mim." Paulo o encarou como se visse além do que estava diante dele. Colocou a mão sobre seu ombro e disse: "Talvez esse propósito esteja começando agora. Vem comigo." As palavras fizeram o coração de Timóteo disparar. "Ir com ele?" "Sim", disse Paulo. "Há muito a aprender, e vejo que o Senhor já plantou a semente em ti. Quero ensiná-lo, guiá-lo e mostrar o que é servir a Deus de verdade." As mãos de Timóteo suavam, sua mente hesitava, mas o coração queria aceitar. Sabia o que isso significava: deixar para trás casa, família, sua cidade, talvez nunca mais ver a mãe e a avó, que o pai certamente não aprovaria. Naquela noite deitado não conseguia dormir. Eunice percebeu e sentou-se ao seu lado. "O que há, meu filho?" "Paulo me chamou para segui-lo." Ela ficou em silêncio e sorriu com tristeza. "Eu sabia que esse dia viria." "A senhora quer que eu vá?" Ela apertou sua mão. "Não se trata do que eu quero, mas do que Deus quer. Se Ele está chamando, quem sou eu para impedir?" Timóteo sentiu um nó na garganta. Ele queria ir, queria aprender, queria viver o chamado. Mas e se estivesse enganado? No dia seguinte encontrou Paulo outra vez. O apóstolo aguardava sua decisão. Timóteo olhou para ele e depois para a estrada que saía de Listra, o caminho do desconhecido. Estava diante da maior escolha de sua vida. Deixaria tudo pelo chamado ou cederia ao medo? O destino já começava a ser traçado. A estrada de terra se estendia adiante, e a poeira levantada pelos pés de Paulo e seus companheiros tocava seu rosto. Seu coração batia acelerado, não pelo cansaço, mas pela ansiedade. Deixara tudo: sua casa, sua mãe, sua avó, sua cidade natal, agora caminhava para o incerto. Paulo ia à frente com passos firmes, Silas andava ao lado, encorajando-o. Mas por dentro, ele ainda se perguntava se fizera a escolha certa. Dias depois, chegaram a uma cidade onde os cristãos se reuniam em segredo. À noite foram conduzidos a uma casa simples, iluminada por lamparinas de óleo. Ali, um pequeno grupo orava em silêncio. Mulheres, crianças, anciãos, todos cheios de fé, mas também de temor. Timóteo observava. Viu Paulo pregar com ardor sobre a esperança em Cristo e o reino que não era deste mundo. As pessoas ouviam com atenção. Algumas choravam, outras concordavam com a cabeça, segurando as mãos umas das outras. Mas havia algo no ar, um peso, uma tensão. De repente, passos apressados soaram do lado de fora. Um homem entrou correndo, ofegante. "Eles estão vindo! Os soldados vêm aí!" O pânico se espalhou como fogo. Alguns tentaram fugir. Outros choravam. Timóteo congelou.
Olhou para Paulo, esperando reação. O apóstolo manteve a calma. Sejamos firmes. Não nos esconderemos. Antes que decidissem, a porta foi arrombada. Soldados armados invadiram com tochas e espadas. O líder apontou para o grupo. Estes seguem o falso profeta. Levem-nos. O caos foi imediato. Timóteo viu mulheres sendo arrastadas, homens espancados, crianças chorando. O cheiro de fumaça invadiu o ar. Então ele viu. Um idoso de barba branca e olhos bondosos foi puxado pelos soldados. Renuncie à sua fé, ordenou o capitão. O ancião ergueu o rosto. Sua face estava ferida, mas o olhar permanecia firme. Não, meu senhor, é Cristo. A resposta foi seguida por um golpe violento. O velho caiu de joelhos, cuspindo sangue. Timóteo sentiu o estômago se apertar. Queria reagir, mas o corpo não respondia. Negue ou morra, bradou o soldado outra vez. O homem respirou fundo e fechou os olhos. Pai, perdoa-lhes. A espada desceu. Timóteo não conseguia respirar. Tudo ao redor virou borrão. As vozes ficaram distantes. O chão ficou tingido de sangue. Era preciso fugir. Paulo agarrou Timóteo pelo braço e o puxou para fora da casa, enquanto o caos continuava. Correram pelas ruas escuras, desviando-se dos guardas, até se esconderem em uma ruína esquecida. O silêncio parecia cortar o ar. Timóteo tremia. Suas mãos estavam frias. Ele morreu, sussurrou. Paulo assentiu. Sim, mas em Cristo. Sua morte não foi em vão. Eu não sei se consigo suportar isso. A voz de Timóteo falhou. Ele olhou para Paulo buscando certeza, algo que aliviasse o peso em sua alma. O apóstolo pousou a mão em seu ombro. Ninguém nasce pronto, Timóteo, mas a fé é nossa força. Cabe a você decidir: confiar em Deus ou ser vencido pelo medo? O jovem desviou os olhos. As imagens da noite o assombravam. Diante de tamanha brutalidade, Timóteo questionava se teria forças para continuar. Estaria preparado para seguir em frente? Ou o pavor o faria desistir? Antes de seguirmos, pedimos sua ajuda. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo para fortalecer este trabalho e espalhar as histórias da Bíblia. Agora, acompanhe o segredo de Timóteo jamais revelado. A lua estava alta quando Timóteo se afastou do grupo que descansava sob as ruínas de uma casa destruída. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar, lembrando a tragédia da noite. Ele cruzou os braços tentando afastar o frio e ao mesmo tempo os pensamentos que o atormentavam. O sangue do ancião ainda aparecia diante de seus olhos. A cena da execução se repetia sem cessar em sua mente. Será que estou pronto para isso? Perguntava-se, sentindo o peso esmagador em seu peito. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, percebeu estar sendo observado. Parou, atento. As sombras das construções pareciam se mover à luz vacilante das tochas distantes. Então, uma voz suave ecoou atrás dele. Perdido em pensamentos, jovem discípulo? Timóteo virou-se depressa. Um homem encapuzado estava apoiado em uma parede de pedra, quase fundido à escuridão. Seus olhos brilhavam de astúcia. Quem é você? Indagou Timóteo recuando. O estranho sorriu. Apenas um homem que observa. Eu vi o que aconteceu hoje. Eu vi seus olhos quando aquele velho tombou sob a lâmina. Você tem medo. Timóteo engoliu em seco. Estou apenas refletindo. O homem se afastou da parede, caminhando lentamente em sua direção. Você segue Paulo, não é? O grande pregador, o apóstolo dos gentios. Ele fala de fé, esperança e sacrifício. Mas já se perguntou o que ele realmente deseja? Timóteo franziu a testa. O que está insinuando? O estranho inclinou a cabeça, como quem avalia uma reação. Você realmente conhece Paulo? Ele lhe conta tudo ou só o que quer que acredite? Um arrepio percorreu a espinha de Timóteo. Paulo é servo de Cristo. Ele me ensinou sobre fé, sobre o propósito de Deus. O homem soltou uma risada baixa. Propósito. Sim, ele fala disso. Mas já se perguntou por que sempre foge? Por que a perseguição sempre o acompanha?
Será mesmo apenas por causa da verdade? Timóteo não soube responder. O que está tentando dizer? O estranho deu mais um passo, chegando perto o bastante para que seu hálito quente se misturasse ao ar gelado da noite. Há segredos que Paulo jamais compartilhou. Você pensa que escolheu estar aqui, mas na verdade, está sendo moldado para algo que nem imagina. Você é apenas uma peça de um jogo muito maior. O coração de Timóteo disparou. Não acredito em você. O homem sorriu de novo, agora com um brilho cruel nos olhos. Ainda não acredita, mas quando a verdade vier à tona, pode ser tarde demais. Antes que Timóteo respondesse, ele se afastou, sumindo nas sombras. O jovem ficou parado, o coração acelerado, a mente inquieta. E se houvesse verdade naquelas palavras? E se Paulo escondesse algo? A dúvida fora lançada. A tensão no grupo cresceu. Desde o encontro com o estranho, Timóteo carregava um peso no peito, como se algo estivesse para acontecer. Tentava expulsar as dúvidas, mas as palavras voltavam a ecoar. Paulo caminhava à frente, conversando em voz baixa com Lucas. Atrás vinham outros seguidores mantendo-se discretos. Entre eles estava Demas, homem que acompanhava Paulo havia tempo, mas ultimamente parecia inquieto e distante. O sol castigava a estrada quando pararam à sombra de uma árvore retorcida. Timóteo se sentou em uma pedra e notou Demas se afastar, olhando para longe, como quem espera alguém. Ele está estranho faz dias, murmurou Silas ao seu lado. Timóteo assentiu. Algo o perturba, mas não sei o que é. Silas suspirou, limpando o suor. Às vezes, o coração dos homens vacila quando a perseguição se torna real. Nem todos estão prontos para morrer por esta fé. Timóteo ficou em silêncio. Ele mesmo temia, mas algo o fazia seguir. E se nem todos tivessem essa mesma determinação? Quando o dia declinava e o grupo retomava a caminhada, passos apressados soaram. Demas corria em sua direção, rosto pálido, olhos arregalados. "Soldados!" arfou. "Estão vindo!" O grupo se pôs em alerta. Paulo ergueu a mão, sinalizando para correrem ao bosque próximo, mas algo estava errado. Um arrepio percorreu Timóteo. "Como você os viu?" perguntou Paulo, fitando-o. Demas hesitou, mas logo apontou a estrada. "Eu fui buscar água e os vi chegando. Precisamos fugir." O tempo pareceu desacelerar para Timóteo. Havia algo fora do lugar. Ele olhou ao redor e percebeu outros também desconfiados. Então, o som de cascos cortou o ar. Dos arbustos, surgiram soldados com lanças e espadas. Era uma emboscada. "Corram!" gritou Paulo. O grupo se dispersou entre a vegetação. Silas empurrou Timóteo, mandando-o seguir. Mas ao correr, o jovem olhou para trás e viu o que confirmava seus temores. Demas estava parado ao lado de um soldado, falando baixo. Em seguida, recebeu um saco de moedas, guardando-o no cinto. Timóteo sentiu o estômago revirar. Demas os havia vendido. A traição estava entre eles. Se Demas era capaz de trair Paulo, poderia haver outros. Conseguiriam escapar antes que fosse tarde? À noite, o grupo se escondia em uma caverna nas colinas, distante da estrada. O ataque os dispersara, mas aos poucos se reuniram. O clima era de medo e incerteza. Timóteo estava junto à entrada, olhando a escuridão, o coração pesado. A traição de Demas fora como uma ferida aberta. Como alguém que ouvira Paulo, partilhara do pão e caminhara com eles, poderia vendê-los. Paulo, sentado um pouco afastado, observava o jovem. Reconhecia aquele olhar. Também já o tivera. "Timóteo", chamou, voz calma, mas firme. O rapaz se virou. "Venha cá." Relutante, Timóteo obedeceu, sentando-se ao lado do apóstolo. Houve um silêncio, até que Paulo falou. "Você está com medo." "E como não estaria?" respondeu Timóteo cabisbaixo. "Fugimos como criminosos. Fomos traídos por quem confiávamos." Sua voz falhou. Paulo assentiu. "Já vivi isso antes." Timóteo ergueu os olhos.
Desde que aceitei essa missão, sofri perseguições sem fim. Fui açoitado, preso, apedrejado. Passei fome, frio e fui traído. Houve vezes em que pensei em desistir. Timóteo permaneceu calado. Em Filipos, continuou Paulo, fui lançado na prisão. Mãos e pés acorrentados, paredes frias como a morte. Os guardas zombavam, mas eu não estava só. Ele fitou Timóteo nos olhos. Deus estava comigo. A voz era firme, sem hesitação. Ele cria em cada palavra. Timóteo engoliu em seco. Não sei se sou tão forte. Paulo sorriu, cansado, mas convicto. Nenhum de nós é, Timóteo. Não em nós mesmos. É na fraqueza que encontramos força. Um nó subiu a garganta do jovem. Ele queria crer. Queria ter a mesma fé. Mas dentro de si, ecoava a pergunta: estaria pronto para pagar o mesmo preço? Um ruído do lado de fora da caverna fez todos se sobressaltar. Silas entrou apressado. Acho que nos encontraram. O sangue de Timóteo gelou. E se fossem capturados? Estaria preparado para enfrentar o sofrimento que Paulo descrevera? O sol ardia impiedoso sobre a estrada poeirenta. Timóteo, caminhando ao lado de Paulo e dos outros irmãos, seguia em silêncio, perdido em reflexões. O ataque dos soldados ainda martelava em sua mente, mas algo mais o perturbava. Dentro dele, uma voz de dúvida insistia em sussurrar, e por mais que tentasse, não conseguia calá-la. Haviam parado em uma pequena aldeia para descansar e recolher suprimentos. Timóteo afastou-se um pouco, indo até um poço para molhar o rosto e espantar o cansaço. Ao erguer os olhos, percebeu um ancião que o observava com atenção. Era estranho. Tinha a pele castigada pelo tempo, o olhar intenso e a postura de alguém que guardava segredos que ninguém mais sabia. Você, murmurou o velho. Timóteo franziu o senho. Perdão. O homem se aproximou, analisando-o com cuidado. Você se parece muito com alguém que conheci. Um arrepio correu pelas costas de Timóteo. E quem seria? O velho respirou fundo. Seu pai. A palavra fez seu coração acelerar. Seu pai sempre fora uma ausência em sua vida. Um homem distante de outra crença, que nunca dera importância à sua fé. O senhor o conheceu? Perguntou Timóteo, inseguro. O velho assentiu. Sim, muito bem. E se você é filho dele, precisa ouvir algo. Timóteo sentiu o peito apertar. Do que está falando? O velho lançou um olhar rápido ao redor, certificando-se de que ninguém escutava. Então se inclinou e sussurrou. Seu pai não era quem você pensa. Guardava segredos. Segredos que, se revelados, podem mudar tudo o que acredita sobre si. O mundo pareceu girar para Timóteo. O que quer dizer com isso? O velho abriu a boca, mas não teve tempo de continuar. Um grito cortou o ar. Soldados! Eles estão vindo! O pânico se espalhou. Timóteo virou-se para procurar Paulo, mas quando olhou de volta, o velho já havia sumido. Quem era aquele homem? Que segredos conhecia sobre seu pai? E por que desaparecera tão de repente? O grupo partiu apressado pela trilha estreita, deixando para trás a aldeia tomada pelos soldados. Paulo, atento, conduzia a marcha com palavras de ânimo, mas Timóteo mal as ouvia. Sua mente estava presa à frase do velho. Seu pai não era o homem que você pensa. Ele tinha segredos. Segredos capazes de mudar tudo. Por que o estranho desaparecera tão rápido? O que realmente sabia? Por que escolhera justo aquele instante para lhe falar? Timóteo olhou ao redor. Seus irmãos estavam exaustos, as roupas empoeiradas, os rostos carregados pelo medo da perseguição. Mas enquanto os observava, algo o inquietou. Desde o último ataque, os romanos pareciam achá-los rápido demais. Era como se alguém indicasse seus passos. Um calafrio percorreu sua espinha. E se houvesse um traidor entre eles? Naquela noite pararam em um bosque afastado. Uma pequena fogueira ardia ao centro, lançando sombras distorcidas. Paulo conversava em voz baixa com Silas, enquanto Lucas escrevia em seu pergaminho. Timóteo, porém,
observava todos com atenção. Quem estaria entregando informações? Lembrou-se de detalhes. Dias antes, um companheiro insistira em seguir por um caminho que os levara direto a uma patrulha romana. Na ocasião, pensaram ser coincidência, mas agora, talvez não fosse. Recordou também de certa noite em que acordou e viu uma figura se afastando do acampamento. Pensou ser apenas alguém em busca de água, mas hoje não tinha tanta certeza. Quem entre nós deseja nossa ruína? Engoliu seco. Não podia acusar sem provas, mas precisava descobrir antes que fosse tarde. Enquanto tentava afastar os pensamentos, ouviu uma voz. Todos dormindo? Timóteo se sobressaltou. Olhou e viu Demas à beira da fogueira, o olhar perdido nas chamas. Ainda estou acordado, respondeu. Demas suspirou. Você já duvidou? Timóteo franziu o senho. Como assim? Demas mexeu um graveto no fogo, vendo as faíscas subirem. De tudo isso, de Paulo, da missão, se realmente vale a pena. Timóteo sentiu o peito apertar. Está cansado, Demas? Todos estamos, não é? Mas ele insistiu. E se estivermos sendo enganados? O sangue de Timóteo gelou. O que quer dizer com isso? Demas esboçou um sorriso estranho. Apenas algo para pensar. Então se levantou e sumiu na escuridão. Timóteo ficou imóvel, o coração acelerado. Seria Demas apenas um homem exausto ou escondia algo mais? Quem era o traidor? Enquanto isso, Roma mergulhava no caos. As ruas cheias de soldados ecoavam com os gritos dos prisioneiros, e o medo se espalhava como fogo. A perseguição aos cristãos apertava cada vez mais. E então veio a pior notícia. Paulo fora capturado. Timóteo correu pelas vielas, o coração disparado, sem rumo certo. Só sabia que precisava achá-lo. Seu mentor, que lhe dera direção e propósito, agora estava nas mãos dos inimigos. Ao chegar ao mercado, a notícia corria. Levaram-no à prisão mamertina, sussurrou um cristão escondido. Nero deseja que seja executado em público. As palavras atingiram Timóteo como lâmina. À noite, no esconderijo dos irmãos, Timóteo andava de um lado para o outro, carregando o peso da responsabilidade. Sem Paulo, muitos olhavam para ele. Lucas aproximou-se. Precisamos ser sábios. Se tentarmos libertá-lo, morreremos todos. Mas não podemos abandoná-lo, respondeu Timóteo aflito. Lucas suspirou. Então sejamos astutos como serpentes e simples como pombas. O coração de Timóteo pesava. Sempre acreditara estar pronto para seguir Paulo, mas agora, sozinho, o fardo o esmagava. E se falhar? No dia seguinte, arriscou-se entre soldados e alcançou a prisão mamertina. O ar fedia a mofo e podridão. Subornando um guarda, conseguiu ver Paulo. O apóstolo estava acorrentado no chão frio, mas mantinha o semblante sereno. Timóteo sorriu mesmo fraco. Sabia que viria. O jovem caiu de joelhos, segurando as grades. O que faremos? Como posso ajudá-lo? Paulo o olhou com ternura. Faça o que sempre fez. Pregue a verdade. Timóteo chorou. Mas sem você eu não consigo. Paulo respirou fundo. Eu sabia que esse dia chegaria. E você também. Não sou eu quem guia o caminho, Timóteo. É Cristo. Você nunca esteve sozinho. As palavras penetraram fundo, mas o medo persistia. Ao sair, sabia que Paulo não deixaria aquela prisão vivo. Nero queria sua morte. Enquanto caminhava nas ruas escuras, ouviu uma voz. E agora, Timóteo? Virou-se e viu Demas surgir das sombras, o olhar enigmático. Acredita que pode continuar sem Paulo? A dúvida voltou a crescer, mas algo dentro dele se transformava. Não podia esperar. Precisava decidir. Timóteo assumiria o peso da missão? A traição de Demas seria desmascarada? Paulo enfrentaria o fim sem temor? No esconderijo, o silêncio reinava. Timóteo segurava um pergaminho às mãos trêmulas, encarando as palavras antigas nele escritas. A luz da lamparina fazia as letras dançarem diante de seus olhos.
Encontrar aquele escrito em um canto escuro, deixado por alguém que o observava há dias. Não sabia se era acaso ou propósito, mas seu coração disparava ao decifrar as linhas. Era sobre sua linhagem. Um arrepio percorreu sua espinha. Sempre vivera dividido entre a fé de sua mãe e avó, e o sangue grego de seu pai. Agora aquelas palavras revelavam muito mais. Lucas se aproximou, percebendo sua agitação. O que houve? O que diz esse pergaminho? Timóteo hesitou. Parte dele queria guardar, outra precisava de ajuda. Fala da minha origem, algo que nunca soube. Lucas franziu a testa. Quem lhe deu isso? Eu encontrei, ou foi deixado para mim? O médico olhou o pergaminho e depois para ele. E o que descobriu? Timóteo respirou fundo. Meu pai não era apenas um grego qualquer. Ele tinha ligações com homens de poder, talvez até com aqueles que perseguem nossa fé. As palavras saíram como peso arrancado de sua alma, mas o vazio que ficou parecia ainda maior. Lucas estreitou os olhos. Pode ser uma cilada, Timóteo. Talvez alguém esteja tentando abalar sua mente. Timóteo sabia que isso era possível. O instante não poderia ser mais delicado. Justo agora que Paulo estava aprisionado, e ele mesmo começava a se erguer como líder. Era a ocasião perfeita para que os inimigos agissem. Ainda assim, não conseguia afastar a sensação de que havia verdade naquele achado. Escondeu o pergaminho sob a túnica e se levantou. Preciso entender o que significa. Lucas segurou seu braço. Não faça isso desacompanhado. Timóteo encarou o amigo e balançou a cabeça devagar. Eu sei, mas não posso simplesmente ignorar. O medo e a dúvida se misturavam dentro dele. Se aquilo fosse real, o que representaria para sua missão, para sua fé? A impressão de que algo estava errado aumentava a cada instante. Ao sair do abrigo naquela noite, teve a estranha certeza de que estava sendo observado. O que havia por trás da história de Timóteo? Estava sendo enganado ou a verdade poderia mudar tudo? E quem o vigiava nas sombras? Timóteo avançava pelos corredores sombrios da prisão, aspirando o odor de ferrugem e decadência no ar. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Já enfrentara muitos desafios ao lado de Paulo, mas aquele parecia o mais duro de todos. Os guardas romanos o deixaram passar, talvez por descaso, talvez por desprezo. Para eles, Paulo não passava de mais um condenado à morte, um prisioneiro sem valor. Mas para Timóteo, ele era mais que um mestre. Era um pai espiritual, um guia que moldara sua fé. Ao chegar à cela, viu Paulo sentado sobre palha imunda, os pulsos feridos pelas correntes, mas apesar da miséria ao redor, havia nele algo que não se abalava, uma paz que desafiava a morte. Paulo ergueu os olhos e sorriu levemente. Eu sabia que viria. Timóteo caiu de joelhos tentando conter a emoção. Eu tentei. Tentei evitar isso, mas eles não ouviram. Eles jamais ouvirão. Paulo suspirou. Mas isso não importa. O que importa é que a palavra do Senhor continua viva. E você, Timóteo, tem parte nisso. Timóteo desviou o olhar, esmagado pelo peso do momento. Não sei se estou pronto. Ninguém jamais está. Paulo pousou a mão em seu ombro. Não precisa estar pronto, apenas fiel. O silêncio entre eles durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Então Paulo baixou a voz e disse algo que fez o coração de Timóteo disparar. Há algo que precisa descobrir sozinho, algo que guardei até agora. Timóteo franziu o senho. O que significa? Paulo apertou os olhos, buscando as palavras certas. Nem tudo foi revelado. Você deve prosseguir a busca, ir além do que ensinei. Há verdades ocultas e seu caminho passa por elas. Um arrepio percorreu Timóteo. Ele já enfrentava dúvidas sobre seu passado, sobre o pergaminho misterioso. E agora Paulo dizia que havia mais segredos. Onde devo procurar? Paulo sorriu de leve. Você saberá na hora certa. Antes que ele pudesse insistir, passos de guardas ecoaram no corredor. É o momento. 2 soldados abriram a cela
e arrastaram Paulo para fora. Ele não resistiu. Apenas lançou a Timóteo um último olhar. Não deixe o medo te impedir de seguir. E então partiu. Timóteo ficou de joelhos, sentindo um vazio crescer. As últimas palavras de Paulo ecoavam em sua mente, cheias de mistério. Precisava conhecer a verdade. Mas estaria pronto? O que Paulo queria dizer com sua mensagem enigmática? Que segredos ainda estavam escondidos? Timóteo os descobriria antes que fosse tarde? O peso esmagador da incerteza queimava em seu peito. Desde que Paulo fora preso e os sinais de traição surgiram entre os irmãos, um turbilhão o consumia. Algo não estava certo, e ele precisava revelar antes do fim. As últimas palavras de Paulo perto de sua morte não saíam de sua mente. A verdade te libertará, mas antes te destruirá. O que ele quis dizer? A noite estava escura e silenciosa quando Timóteo resolveu agir. Ele vinha observando os passos do homem que despertava suas suspeitas. Pequenas falhas, olhares estranhos, murmúrios escondidos. Tudo mostrava que escondia algo. Agora, entre as árvores, Timóteo o viu caminhar apressado até uma gruta afastada. Seguiu-o, os pés leves sobre a terra úmida sem fazer ruído. O coração batia forte, mas precisava de calma. Quando entrou na gruta, encontrou o homem ajoelhado diante de uma tocha, segurando um pergaminho com mãos trêmulas. Eu sabia que viria, Timóteo, disse ele sem se virar. Um arrepio percorreu Timóteo. Então não finja surpresa, respondeu, avançando. Quem é você de verdade? E o que esconde? O homem suspirou e abriu o pergaminho. A chama fez as palavras ganharem vida. Timóteo sentiu o mundo girar ao reconhecer os nomes. Seu próprio nome estava ao lado de outro que o fez prender o ar. Isso não pode ser real, murmurou com a voz falha. O homem ergueu os olhos, expressão grave. É verdade, Timóteo. Seu pai não era quem você acreditava. O coração dele disparava. Sempre pensara que seu pai grego fora apenas ausente, irrelevante para sua fé. Mas agora o pergaminho gritava outra realidade. Seu pai havia sido um homem influente, e pior, envolvido na perseguição aos cristãos. Isso é mentira. Timóteo recuou, o desespero dominando. Pode negar quanto quiser, mas essa é sua origem, insistiu o homem. É por isso que Paulo temeu lhe contar. Tinha medo que sua fé desmoronasse. A mente de Timóteo estava em caos. Seu mestre sabia de tudo o tempo todo. Fora protegido ou enganado? As pernas tremiam, a respiração falhava. Como seguir agora? Como pregar a redenção com sangue de perseguidor nas veias? O homem avançou e segurou-lhe o ombro. E agora, Timóteo? Vai fugir dessa verdade ou usá-la para se tornar mais forte? Timóteo fechou os olhos. Queria lutar contra aquilo, mas não conseguia. Tudo mudara. Não sabia se continuaria. Mas antes que decidisse, um som ecoou do lado de fora. Passos. Alguém os escutava. Alguém que queria impedir aquela revelação. Timóteo conteve a respiração. Os passos ecoavam firmes na noite. Quem fosse sabia que havia algo escondido ali. Ele olhou para o homem que apagou a tocha, mergulhando tudo em trevas. Fique em silêncio, sussurrou. O coração de Timóteo martelava. A revelação girava em sua mente, mas agora a prioridade era sobreviver. As sombras se moveram na entrada quando uma figura encapuzada surgiu. A lâmina de um punhal brilhou à luz da lua. Eu sei que estão aqui, disse a voz fria. Timóteo engoliu em seco. O pergaminho em sua túnica parecia pesar como pedra. Era a prova da verdade, e alguém queria silenciá-lo antes que entendesse. O homem ao seu lado segurou-lhe o braço. Precisamos fugir já. Timóteo hesitou. Fugir era perder respostas, mas ficar poderia custar sua vida. De repente, a figura avançou e a lâmina cortou o ar. O homem lançou-se contra o agressor, abrindo espaço para Timóteo escapar. Vá! Gritou. Timóteo não queria abandoná-lo, mas sua vida era essencial. Com os olhos ardendo, correu para fora,
o som da luta misturado ao bater do coração. Ao chegar à estrada, as pernas falhavam. Tudo ruía. Paulo se fora. A verdade de sua origem o dilacerava, e agora havia quem quisesse matá-lo para escondê-la. Ele se afastou da gruta, os pés afundando na estrada úmida. Ao longe, via a vila dos irmãos. Mas pensar neles trouxe nova dúvida. Ele deveria prosseguir? Paulo o treinara para ser líder, pregar a fé e fortalecer os crentes. Mas agora seu coração estava dividido. Como ensinar fé se estava perdido? Como falar em redenção se o peso de sua linhagem o perseguia? Seus olhos caíram no pergaminho em sua túnica. E se sua missão não fosse seguir Paulo? E se seu destino fosse outro? O peso dessa escolha o sufocava. Cada decisão teria consequências graves. O vento gelado da noite cortava seu rosto, e ele percebeu que precisava decidir. Mas antes que pensasse, ouviu passos atrás, virou-se. Uma tocha brilhava ao longe. Alguém o caçava. Então, uma voz sussurrou, perto o bastante para arrepiá-lo. Você não pode escapar do seu destino, Timóteo. Ele estava encurralado. Quem o perseguia? Escaparia ou seria obrigado a encarar a verdade sobre si? Sua respiração travou. A tocha tremia. Os passos se aproximavam, e aquela voz fria ecoava. Você não pode fugir do seu destino, Timóteo. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem estava ali? Como sabiam seu nome? O pergaminho em sua túnica pesava como chumbo. Não podia deixá-lo cair em mãos erradas. Os passos ecoavam mais velozes. Timóteo cerrava os punhos, o coração em fúria. Não havia saída. Precisava fugir. Ele se lançou à frente, a estrada áspera ferindo seus pés. O suor descia por sua face enquanto buscava escapar, mas os passos atrás também se apressavam. De repente, uma mão agarrou sua túnica. Timóteo girou e fitou um homem encapuzado, olhos em brasa sob a chama tênue da tocha, entregue o rolo. Agora o desespero o consumia. Esse rolo guardava segredos capazes de alterar o destino da fé. Entregá-lo seria trair tudo o que Paulo ensinara, mas resistir talvez lhe custasse a vida. Você não entende? Timóteo arfou. Isso não pode cair nas mãos erradas. O homem apertou seu punho com dureza. E quem afirmou que estamos errados? Timóteo sentiu o sangue gelar. E se fossem eles os corretos? Estaria seguindo uma mentira? A dúvida o feriu mais que qualquer lâmina. Toda a vida seguiu Paulo, acreditar em seu chamado. Mas e se tivesse sido enganado? O homem puxou a adaga do cinto. Última chance, Timóteo. Decida. Timóteo fechou os olhos por um instante. Então tomou a decisão que mudaria tudo. Rasgou o rolo em fragmentos e lançou-os ao vento. O encapuzado rugiu e atacou. Timóteo tentou se mover, mas sentiu a lâmina fria atravessar sua carne. Uma dor em brasa o tomou e caiu de joelhos. O mundo girava ao seu redor. Sacrificara tudo, mas teria sido inútil. Antes que a sombra o tragasse, ouviu um último sussurro junto ao ouvido. Você escolheu errado. Timóteo tombou ferido. Seria esse o fim de sua caminhada ou haveria ainda redenção? A dor era intensa. O sangue quente fluía da ferida, manchando a terra árida enquanto lutava para manter os olhos abertos. O encapuzado sumira na treva, deixando apenas o peso de suas palavras. Você escolheu errado. Errado. Como poderia ter sido erro destruir o rolo? Ele continha mistérios perigosos, mas por que sentia algo inacabado? Com esforço, tentou erguer-se. Seu corpo tremia. A morte parecia próxima, mas algo dentro dele se negava a ceder. Paulo não teria cedido. Fechou os olhos e murmurou. Uma oração. Então ouviu passos. Alguém chegava, seu coração disparou. Seria o encapuzado voltando para concluir a obra ou um aliado? A visão turva impedia distinguir a figura à frente, mas quando se ajoelhou e tocou-lhe o rosto com suavidade, um arrepio percorreu sua pele. Timóteo, não temas. Você ainda não concluiu sua missão. A voz era próxima, serena, mas cheia de autoridade. Ele a reconhecia, mas de onde? Forçando os olhos, tudo mudou. Diante dele, envolto em fraca luz, estava Paulo.
Isso não pode ser. Timóteo murmurou, entre medo e esperança. Paulo sorriu, mas seu semblante era severo. Eu nunca parti de fato. Você apenas não estava pronto para ver. O choque percorreu Timóteo como um raio. O que aquilo significava? Paulo vivia ou era algo além da mente humana? Tentou falar, mas falhou. Escute, filho. O que havia no rolo não era só um segredo, era um aviso, algo que o mundo ainda não suporta compreender. Timóteo sentiu a mente girar. Ele destruíra um aviso. Teria condenado a si e a todos. Paulo pousou a mão sobre sua ferida. Pagarás um preço por tua escolha, Timóteo, mas na dor acharás a verdade maior. A luz ao redor brilhou e então Paulo sumiu. Timóteo arfou. A dor seguia ali, mas dentro dele algo mudara. O preço seria alto, mas agora sabia. Sua missão apenas iniciava. Timóteo perdera um segredo, mas achara outro mais vasto. Qual será o custo de sua decisão? O tempo passou e Timóteo tornou-se mais que discípulo. Tornou-se guia, mestre para os que buscavam a verdade. As provações não o destruíram, moldaram-no. Cada dor, cada dúvida e sacrifício foram necessários para compreender seu real chamado. Percebeu que a fé não é feita de respostas fáceis, mas da coragem de seguir adiante mesmo sem ver o caminho. Que a verdade, por mais dura, sempre liberta. Timóteo aprendeu que nem toda batalha se vence com força, mas com perseverança, sabedoria e humildade. Essa lição ecoa até hoje. O que ela ensina? A jornada de Timóteo espelha dilemas que enfrentamos. O medo do incerto. Assim como ele, muitas vezes hesitamos, tememos falhar e duvidamos de estar prontos. Mas a fé exige passos sem garantias. As escolhas difíceis, ele teve de decidir entre o certo e o simples, entre ocultar a verdade ou compartilhá-la. E quantas vezes encaramos igual dilema? O preço da verdade. Timóteo aprendeu que ela nem sempre conforta, mas sempre vale o custo. Também somos chamados a sermos verdadeiros ainda que nos custe. O propósito maior. No fim, percebeu que sua missão superava sua própria vida. Essa é uma grande lição. Não vivemos apenas por nós, mas para deixar marca no mundo. Como aplicar isso hoje? Quando sofremos, lembrar que cada prova nos fortalece. Quando duvidamos, lembrar que até líderes sentiram incertezas antes de achar seu caminho. Quando diante de decisões difíceis, podemos pensar: o que é certo, não o que é fácil. E acima de tudo, ter certeza de que toda luta tem um propósito, e a vitória real vem aos que persistem. Timóteo aprendeu pela dor, mas sua história nos permite aprender pela reflexão. E agora, que verdade você está disposto a carregar? Se esta história te impactou, surgirão em sua tela 2 outros vídeos de relatos bíblicos semelhantes. Clique para vê-los e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.